Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro. O jornalista Milton Coelho da Graça e o cientista político Antônio Marcelo Jackson discutem o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a fidelidade partidária. O general Álvaro Pinheiro conversa conosco sobre os polêmicos soldados privados que atuam junto com o exército americano no Iraque. E Leonardo Paes Neves, que é pesquisador do Grupo de Análise e Prevenção de Conflitos Internacionais da Universidade Cândido Mendes, fala da possibilidade de paz entre as duas Coreias. O Espaço Público está começando agora. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar, hoje, quarta-feira, 3 mandados de segurança propostos pelo PPS, pelo PSDB e pelo DEM. Os partidos pedem de volta 23 mandatos dos chamados infiéis, que deixaram as legendas depois de eleitos. No entanto, o Supremo suspendeu a sessão após pouco mais de 5 horas de julgamento. E a discussão vai ser retomada às 14 horas dessa quinta-feira. Milton Coelho da Graça está aqui conosco. O Milton, essa decisão do Supremo vai ser polêmica, né? Seja ela para lá ou para cá, né? Aumentou o suspense. É verdade. Agora todo mundo é o seguinte, tem até sexta-feira para resolver. Se o Supremo amanhã realmente decidir que os mandatos são dos partidos, você vai ver deputados sair correndo para os estados dele, correndo para acertar tudo, porque a coisa vai se complicar. Quem já mudou, para não perder o mandato, caso aconteça isso, ele tem que retornar ao partido que ele estava aí? Eu nem sei se ele pode fazer, se vai dar tempo de fazer esse partido, sei lá, vai ser uma confusão engraçada. Porque a decisão foi de perder o mandato, né? Se a pessoa já se inscreveu em outro partido. Mas veja bem, isso tem implicações. Não acha que isso é difícil para o Supremo? Hein? Decida. Não acha difícil o Supremo decidir por isso? Eu acho que... vai tocar barata voa? Eu acho o seguinte, se você viu, vamos dizer, as opiniões das pessoas, elas são tão consistentes, os argumentos dos dois lados, e tão irremediavelmente conflitantes, que fica difícil você saber como é que vai ter de ser decidido no voto, mas é uma coisa absolutamente contrária à outra. Hoje você ouvindo Paulo Brossard defendendo que o mandato é do partido, o argumento dele é cristalino. Aí vem o outro lá, o procurador da República, e para mim o argumento dele também é absolutamente cristalino, ao dizer não tem nada na Constituição que diga que o mandato, que o parlamentar pode perder o mandato por infidelidade partidária. É uma questão difícil. E eu não sei, eu não estou vendo ninguém ser capaz de dizer a previsão de um placar de 8-2, nada disso. Vai ser muito difícil a decisão. Agora à noite, um ministro, acho que é Aires Brito, né? Ele dizia que entre eles mesmo vai ser difícil chegar a um consenso. Mas né? Já teve há alguns meses atrás, em março, algumas pessoas que também fazem parte do STF, no caso lá no TSE, decidiram por 6 votos a 1 a esse respeito, e todos os argumentos apresentados à época, que aliás eu também assisti a defesa do Paulo Brossard, ele coloca uma coisa que me parece bastante cristalina, no sentido, até mais cristalina do que do defesa dos deputados, que ele colocou de uma maneira nítida, olha, toda a legislação diz que a pessoa, para se candidatar, tem que estar vinculada a um partido, para que você consiga verba para a campanha, você tem que ter um partido, para que você, enfim, aí no final, o deputado chega e fala, não, mas não há nada na lei que diga que se eu trocar eu serei punido. E o Paulo Brossard colocou, e precisa? Quer dizer, a lei já se disse tudo, você não precisa falar mais nada. O que eu acho, Milton, é que nós temos, tem 2 questões que são bastante sérias aqui nessa discussão. A primeira diz respeito aos termos apresentados pelo ex-ministro Paulo Brossard, que eu acho que não é desnecessário voltarmos. Há ainda nessa questão do coletivo, de se pensar sempre em termos coletivos, quando a defesa desses deputados diz que esse deputado representa o voto do povo. E aí eu sempre me pergunto o seguinte, a nossa legislação eleitoral distribui essa votação pelas unidades da federação de maneira ponderada.
Ou seja, não é uma relação direta, tantos eleitores elegem um deputado. Não, nós sabemos muito bem, um eleitor do Amapá ou de Roraima, com todo respeito, os eleitores do Amapá ou de Roraima, eles têm um peso maior, porque eles proporcionalmente elegem mais do que um eleitor de São Paulo. Ou, se quisermos reduzir a conversa, apenas o Estado do Rio de Janeiro elege, aqui o eleitor do Rio elege efetivamente o número de deputados que deveria eleger em qualquer Mas, por outro condição. lado, você não acha que o eleitor não vota no partido? Ele vota no candidato, na pessoa? Essa imagem, sim, é passada. O nosso sistema, lamentavelmente, permite isso, Lúcia. Agora, não, na prática, não é isso que acontece. Ainda que em termos reais... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando o eleitor vota, ele está outorgando um mandato àquele cidadão, aquele deputado, aquele vereador, enfim, né? Quer dizer, ele está dando a ele um tempo para que o represente na Assembleia. Não necessariamente. Não é isso que se faz? Ele pode votar na legenda. Mas não vota normalmente. Não, como não? O PT tem muitos votos de legenda. Não, Olha bem, em média, não pode votar num deputado isoladamente, porque se vier um argumento aí, favorece o partido. Mas é que tá, Lúcia, até para essa pessoa se apresentar como candidato, ele tem um partido. Quer dizer, então o mandato é do partido. Sim, sim. Então ele é do partido. Discussão. Não, o que me espanta... é complicada. Não, mas o que me espanta é que, além desse aspecto puramente político, eu acho que esse debate só aparece em função de um outro problema que nada tem de político, que é a nossa tradição jurídica. Que a gente usa aquela expressão inglesa de civil law, onde tudo tem que estar colocado em lei. Quer dizer, quantos passos você dá, quantas vezes você respira por dia. Lógico, eu estou exagerando. Mas, efetivamente, em nome dessa tradição de civil law é que você exige que tenha que ter lei que diga que o cara perde o mandato. E não é, não Mas deve... uma das funções do Supremo é exatamente interpretar a lei onde ela for omissa. Sim. A lei maior. Então, a partir dela, por isso é que essa é uma das funções da Suprema Corte. Perfeito. Por isso, quando os advogados dizem, esse argumento de que a lei não diz isso, não é por si só suficiente para dar grande causa aos deputados, porque a lei pode ser omissa, mas o Supremo Tribunal interpreta o espírito da Constituição, não apenas a letra. Agora, tem um outro detalhe importantíssimo, que é o seguinte, a partir de quando a decisão do Supremo vai valer? Essa que vai ser complicada. Porque, pelo que a gente sabe, os deputados que querem, enfim, os candidatos que querem participar da eleição do ano que vem, eles terão que mudar de partido até essa sexta-feira. Até depois de amanhã. Dia 5 de outubro, não é isso? E o Supremo Tribunal vai decidir no dia 4, né? Quer dizer, vai ser uma confusão. Pela tradição do jeitinho brasileiro, eu estou achando, quer dizer, meu palpite, mero palpite, em função do jeitinho, é de que o Supremo vai decidir por aí. Por aí o quê? Vai dizer dar o mandato para os partidos, mas a partir... Da outra legislatura. Da outra legislatura, do próximo ano, sei lá, vai livrar esses 23 da cassação. Pode ser que eu me engane, apenas, como eu digo, o palpite baseado. Ou então, levado a ferro e fogo, as companhias aéreas em Brasília, na sexta-feira, terão uma sobrecarga de passageiros. Exatamente, 23 pelo menos. Se levarmos não só os 513, mas os outros, seus assessores, nossa, não teremos voo. Você sabe, hoje também, um juiz federal condenou o ex-presidente do Banco Econômico, fechou em 94, veio se arrastando para o aí condena o sujeito a 13 anos de cadeia. E os outros diretores... Aí eu estava vendo os blogs todos existentes que eu pude ver na internet. Calmon de Sá, não é? Isso. Não tem uma pessoa... Quem? Ângelo Calmon de Sá. Não tem um cidadão que acredite que o cara irá preso. Porque o juiz, imediatamente depois de condenar o sujeito a 13 anos, que ele tem direito a recurso em liberdade. Ele já está 13 anos solto, esperando o julgamento, a decisão. Então, não há um cidadão brasileiro que realmente acredite que essa sentença será cumprida. Essa é a questão. Coelho, essa uma pergunta de leigo. A decisão do Supremo amanhã não cabe recurso. Está decidido não cabe recurso. Definitivamente. Definitivamente. Porque se coubesse recurso, isso ia... E tem um detalhe que também é interessante. O que ele está julgando amanhã são mandados de segurança impetrados por pelos 3 partidos. E, portanto, beneficia apenas esses partidos. Mas não abre jurisprudência. Depois, isso é outra coisa. Mas os processos passam a ser bem mais rápidos, né? Passa a ser mais rápido. Então,
tem de se entender que ele não está decidindo. Hoje estava vendo uma pessoa comentando em uma outra televisão, dizendo que o Supremo amanhã poderá cassar mandatos. Não é que ele vai cassar mandatos, ele vai garantir aos partidos o direito de exigir que o presidente da Câmara substitua os atuais deputados pelos seus suplentes. É uma filigrana sutil, mas é importante lembrar isso. A longo prazo, Antônio, isso significa o quê? Maior fidelidade partidária, sem dúvida, a partir daí. E isso você acha que muda a política? Quer dizer, porque se fala tanto na necessidade de uma reforma política, você acha que isso aí ajudaria em todos os problemas que a gente tem hoje com relação a candidatos e eleições? O primeiro passo, sim. Agora, inegavelmente, há que se fazer uma reforma política. Quer dizer, não há como que você resolva o problema da fidelidade, você não acaba com todo o fisiologismo que nós sabemos que existe, não acaba com esses problemas, não acaba com os partidos de aluguel, não acabam. Você apenas conseguiria um partido de aluguel, um contrato de aluguel que não duraria um mês ou um ano, duraria 4. A cláusula de barreira que ia acabar, não acabou, não valeu? O problema aí, Lúcia, é que talvez um dos maiores males do Brasil é do fiscal que se autofiscaliza. Quer dizer, nós temos essa tradição. Ou o que pode nos salvar, o Milton já chamou a atenção de maneira bastante grave, é a respeito da atuação do Supremo nesse momento. Quer dizer, porque esse problema do fiscal que se autofiscaliza passa necessariamente por uma certa submissão do judiciário brasileiro ao longo dos últimos 200 anos. E que parece que, vamos torcer, que isso começou a mudar. Se mudar, talvez tenhamos uma chance. Agora, com certeza é necessário, a reforma política é fundamental. Agora, hoje, os jornais estão cheios de comentários de parlamentares que estão fazendo o dia possível. Se o Supremo amanhã tomar a decisão de dar razão aos 3 partidos que estão pedindo a devolução do mandato, será uma crise entre o Legislativo e o Judiciário. Eu não vejo por que isso. Estão querendo exagerar o alcance da possível decisão do Supremo para tentar influir nessa decisão. Porque não tem nada de grave, porque a função do Judiciário é exatamente essa. Se o Legislativo não decide quando tem de decidir, por exemplo, a reforma política, se o Legislativo tivesse já tomado decisões a respeito de mudança do sistema eleitoral, o Judiciário não precisaria intervir. Ele está intervindo exatamente porque há questões que oferecem problemas até agora não previstos na legislação e o Judiciário é obrigado a intervir. Não é que o Judiciário esteja intervindo na esfera do Legislativo. Se fosse isso, coitado do Montesquieu e de todos que apareceram depois, que eles estavam falando exatamente disso. Tem que existir o freio contrapeso. Eu quero ainda falar da questão da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o projeto que afasta os senadores que têm um processo. Mas antes disso, vamos falar das ONGs. 1 ano de atraso, mas finalmente parece que sai a CPI das ONGs. Já saiu, né? já saiu. Foi instalada hoje Isso. no Senado. Mas disputa entre partidos da base aliada adiou para a próxima terça-feira a escolha do relator da comissão. E nesse assunto exatamente é onde está a nossa frase do dia. A nossa frase de hoje foi dita pelo jornalista Eduardo Militão, do site Congresso em Foco. Ele disse o seguinte: é abundante a matéria-prima para a CPI, com inúmeras denúncias sobre o mau uso do dinheiro público. Eu sei que você até escreveu um artigo sobre isso hoje, no Comunique-se. O Coelho, o que pode se esperar dessa CPI? Olha, eu disse que é uma caixinha de surpresa essa CPI. Essa CPI pode chegar a conclusões surpreendentes. Veja bem, no Brasil existem, calcula-se, 400 mil organizações não governamentais, que estão hoje espalhadas por todas as áreas de atividade do Estado e atividades da sociedade civil. E que recebem doações. E que recebem muito dinheiro do governo. Muito dinheiro. Agora mesmo saiu uma dizendo, que eu até não acredito, que a revista Veja diz que a senadora Ideli Salvati estaria envolvida lá. Não tem nada a ver com... Ela é ligada a essa entidade, mas isso não quer dizer que ela tenha qualquer participação, qualquer irregularidade. Mas, enfim, nós estamos... Este é um assunto que estava realmente exigindo uma certa preocupação do governo. Ele não pode ficar simplesmente distribuindo dinheiro público na medida em que um parlamentar pede ajuda esse tipo de organização aqui. Ajuda que, mesmo entre as ONGs, mesmo entre elas, existe
uma grande preocupação de demonstrar a sua sinceridade, a sua validade. Existe uma associação, se não me engano, se chama ABOMG, que é a Associação Brasileira, que faz exigências a cada um para permitir que ela pertença à associação. Tanto que eu fiz uma consulta e perguntei quantas ONGs vocês têm. Dizia, olha, aqui parece que são 100 e poucas mil, mas há indícios de algumas estatísticas que são 400 né? e nenhuma fiscalização. Existe um descontrole desde o início. Desde o início. Nunca existiu controle sobre as ONGs. Quer dizer, é uma boa ideia que começa e aí você não controla. Tem assim uma... E está rolando assim de gaveta em gaveta há um ano, como você disse, nas gavetas do Senado, o pedido para se quiser, de instalação dessa CPI. Não tem assim um conceito no imaginário popular de que ONG é uma coisa boa, do bem. Claro. Mas não significa que a realidade seja essa não, é sempre, boa. Né? Eu acho que essa visão que você diz é porque o governo não se mete nelas, então as pessoas acham boa. O governo e não esse, ou qualquer governo. Não é isso que então, eu quis dizer. Todo mundo mas acho que ela é mais eficiente. Eu prefiro inverter essa questão dessa visão idílica das ONGs. Eu me lembro da frase do filósofo Immanuel Kant, que ele dizia o seguinte: mesmo uma raça de demônios pode viver em paz desde que ele seja minimamente inteligente. Eu acho que se você inverter a frase e pensar no lado idílico das ONGs, elas podem ser lindamente boas, necessariamente na prática não tem, a bondade passa bem ao largo. Até por isso, foi uma ideia que começou muito bem, mas que em qualquer lugar do mundo passaria por um crivo qualquer de fiscalização, que jamais ocorreu. Elas acabam se transformando, lógico, não estou aqui generalizando, pelo amor de Deus, mas tanto as ONGs e várias outras instituições que estariam voltadas para atendimento direto da população, muitas das vezes servem para as relações clientelistas, para se conquistar algum voto. Tem ONGs que fazem um trabalho sério. Sim, eu acho que tem. Delas, todas essas que pertencem à associação, me parece, elas são autorreguladas. A associação permitiu que haja um mínimo de controle sobre a ação sobre as ONGs. Mas um grande número delas, mais da metade talvez, ela não tem nenhum tipo de controle, de fiscalidade, do sistema de controles e contrapesos, né? Que é natural de uma democracia. Públicas, né? Eu ouvi dizer, estou vendendo o peixe que eu comprei, que existem várias ONGs sobre meninos de rua, quer dizer, para cuidar de meninos de rua, para, enfim, talvez até seria para tirá-los da rua. Que tem mais ONGs cuidando disso do que meninos na rua. De meninos de rua. Já ouviu falar disso? Já ouvi estatísticas sobre isso. Um aspecto que eu acho que a gente tem que ressaltar quando fala de ONG, um aspecto extremamente nocivo, que ratifica essa falta de controle, são as ONGs internacionais que, sobretudo na nossa Amazônia, estão atentando contra os interesses vitais do Brasil, soberania e garantia do patrimônio nacional. Nós temos ONGs que estão de diferentes países da Europa, da Ásia, da América do Norte, em que o cidadão chega lá e diz assim: eu vou ensinar a palavra de Deus para o índio. E o que ele está fazendo é prospecção de recursos minerais no nosso território. Sem fiscalização. Nenhuma. Pois é. Nenhuma. E esse fato, ele é acompanhado muito de perto pelas unidades do Exército Brasileiro, pelas suas seções de inteligência, que ficam traumatizados com a facilidade com que o estrangeiro chega, vai a Brasília e obtém ali, porque eles são Abre uma ONG, e atua no território nacional, sabendo que ele está fazendo isso, e ele continua atuando. É uma coisa muito complicada. Ok. Eu queria agora, sim, Coelho, voltar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou hoje um projeto de resolução que determina o afastamento de senadores investigados por quebra de decoro. Essa proposta diz que não vale para o caso Renan, já que as representações contra ele já estão aplicação do jeitinho. Não ia passar essa resolução, a não ser mediante um certo acordo. O acordo foi possível porque a oposição concordou que ela só entrasse em vigor a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Isso. E isso, evidentemente, quer dizer, o processo do Renan vai se arrastar,
e vai passar e não vai chegar lá. Você acha que chega no plenário, aprovado no plenário esse projeto? Eu acho que sim. Até pela sobrevivência do Senado. A imagem está tão chamuscada A que ideia foi foi essa um acordo de sobrevivência de cavalheiros aí. Cavaleiros e damas, ou seja, vamos criar mecanismos de punição, apenas não vamos punir agora. Mas, por exemplo, vamos supor que o caso Renan se arraste até o ano que vem, pelo andar da carruagem, eu acho que vai se estender. E essa medida valendo a partir de janeiro não pega o caso dele de jeito nenhum. Não, pega o caso dele, só que ele, inclusive, seria substituído normalmente pelo vice-presidente do Senado. Eu acho que isso não está claro, porque essa questão vamos dizer, da extensão do mandato do Renan está ligada a outra coisa, que é a aprovação da CPMF. Quer dizer, o que interessa ao governo, voltamos a dizer, é aprovar a CPMF. Essa é que é a questão dele. A questão do Renan é secundária para o governo. Ele subordina a questão do Renan à aprovação, até com muita razão. Depois que aprovar a CPMF... Depois que vamos ter um outro quadro. É por isso que o senador, o nosso querido Aloysio Mercadante, ficou no meio do caminho, porque ele não entendeu isso, falou antes do tempo, depois quis dizer o que tinha dito, e agora ficou, ele nem é mais líder, nem é mais porta-voz do governo, ninguém mais sabe o que ele é dentro do Senado, se queimou inteiramente. Então, a gente precisa compreender isso, quer dizer, o governo estaria acompanhando aquele caso, preocupado, mas basicamente ele precisa arrancar do Senado os votos necessários para 3/5 do Senado para poder aprovar a CPMF. Essa vai ser a batalha que ele está travando. Mas ele já está em entendimentos com o PMDB para chegar aí, não é? Ele está, mas foi traído pelos famosos, os tais franciscanos do PMDB, que aproveitaram outra questão, que era a criação da Secretaria de Planejamento a Longo Prazo, e aí, pimba, derrotaram a MP do governo, porque disseram, nós não fomos devidamente atendidos até agora. Então, a questão essencial hoje no Congresso é essa, aprovar em 2 votações, dentro do prazo fixado pela Constituição, a CPMF, tal como ela é hoje, sem mexer em percentagem, sem fazer nada. Aprovar como ela é hoje. Posto isso, vamos então aí depois nós conversamos sobre o Renan. Isso aí. E nós aqui continuamos atentos. Agora vamos para o intervalo. Em seguida falamos da polêmica atuação do exército mercenário no Iraque. No minuto. Espaço Público, um programa da TVE Brasil.